celular es una homeostasis entre lo que se produce la síntesis de queratocitos y la catálisis de los queratocitos. El crosslinking afecta a la catálisis para que haya más bien una síntesis, es decir, restituye la homeostasis corneal. ¿Qué ha sido la experiencia ya práctica? Porque esto solo es la parte teórica. En la experiencia práctica en laboratorio, Schreier y colaboradores utilizaron el crosslinking para Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa con bastante buen resultado, pero en laboratorio. Golperlin utiliza pues para el Fusarium solani y parece que reduce la severidad de la queratitis. Kashiwagi utiliza para el Fusarium y la Cándida, pero parece que no tiene tan buen efecto. Y en los estudios clínicos no tenemos hasta ahora un estudio clínico serio importante de un gran número de pacientes en el que de pronto no se esté utilizando ningún otro método coadyuvante como antibióticos o antiparasitarios o antiinfecciosos, y solo tenemos series de casos en reportes únicos, reportes retrospectivos, y no hay una homogeneidad en el consenso de los datos, y por tanto no hay un tratamiento unificado. Y parece que los buenos resultados que se han logrado con el crosslinking ha sido también porque hemos estado utilizando otras formas para tratar la infección. Entonces no tenemos algo todavía concreto. ¿Qué acerca pues del edema corneal o el melting corneal? Es decir, por ejemplo, después de una cirugía de catarata tenemos una queratopatía bulosa. Se ha investigado también los resultados adversos, pero he encontrado un artículo bastante serio con algún número de casos en el que se encontró que en términos de grosor corneal la mejoría fue débil. En términos de sintomatología el paciente se sintió mejor de una forma mediana. En términos de agudeza visual ha sido la respuesta también débil, pero todas estas leves respuestas se van perdiendo a lo largo de los 3 meses. Es decir, parece que para una queratopatía bulosa el tratamiento todavía no está bien indicado. Otra cosa interesante que se está hablando ahora es el tratamiento como para corrección visual con el crosslinking, ya no utilizando el excimer láser. Recordemos que el crosslinking lo que hace es aplanar las curvaturas de la córnea, reduce las queratometrías, y esto podríamos aplicar en la práctica clínica como para mejorar la miopía de los pacientes. Entonces el tratamiento es un tratamiento que remodela la córnea por el efecto que ya conocíamos antes en los queratoconos. El tratamiento se llama el Pixel y todavía no está en los Estados Unidos ni siquiera aprobado el crosslinking para el queratocono, peor para este tipo de tratamiento. Sin embargo, en la comunidad europea está recibiendo ya una marca como para ya que haya investigación más en serio, porque parece que sí está funcionando. Lo que se hace es esta remodelación de la córnea, y podría ser el tratamiento como experimentamos cuando teníamos el CK, un tratamiento en el que nosotros hacíamos por radioterapia en la parte de la córnea como para mejorar las curvaturas en las hipermetropías, y a lo largo vimos que con este tratamiento del CK lo que se lograba era mejorar temporalmente, pero la córnea, como tenía su memoria, otra vez volvía a modelarse nuevamente. Parece que esto es lo que podría estar ocurriendo con este nuevo tratamiento, el Pixel, pero de todas maneras falta más investigación. La forma como nos ha presentado Canelopoulos los resultados clínicos han sido 4 pacientes. En los 4 pacientes, como vemos en el círculo, las queratometrías han ido disminuyendo hasta en 2 dioptrías en los 4 pacientes, y la agudeza visual ha mejorado también en esos. Pero sin embargo todavía tenemos que ver la prueba del tiempo, a ver si es que en realidad pues la córnea resiste por su memoria que tiene y podría otra vez deformarse. Tampoco no solo se le está aplicando para lo que es la miopía, sino también para el manejo de la miopía con el astigmatismo. Con la miopía podríamos nosotros corregir la parte central, en la que está en la parte izquierda de ustedes. La irradiación focalizada para corrección de miopía va aplanando las curvaturas, pero también podríamos darle selectivamente para la corrección del astigmatismo. Déjenme revisar aquí. Lo que se hace en el Pixel entonces es, nosotros colocamos una riboflavina abrasiva para quitar pues las adhesiones epiteliales por 4 minutos. Después utilizamos una riboflavina mejorada para que haya una penetración más profunda de la córnea por unos 6 minutos más, y damos el crosslinking
a una intensidad de 30 miliwatts por centímetro cuadrado por unos 4 minutos. Es decir, este es un tratamiento que demora aproximadamente unos 14-15 minutos y según Canelopoulos ha tenido unos resultados preliminares buenos. Entonces estos son los avances que yo les quería traer ahora pues para el tratamiento pues, con el CrossLink. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. A continuación, la doctora Luciene Barbosa va a hablar sobre complicaciones en crosslinking. La doctora Luciene Barbosa es la actual presidenta de la PABO, la Asociación Panamericana de Banco de Ojos. Es jefe del sector de córnea de la Escuela Paulista de Medicina. Es una de las mayores autoridades en el mundo en el tratamiento de femtosegundo en córnea, y por lo que es una invitada obligatoria de todos los congresos mundiales de córnea. Gracias, Luciane. Acabó de regresar al Brasil desde México el día de ayer, llegó al Brasil y se embarcó directamente para estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, Pablo. Eu penso que o mais importante em meu currículo é que eu sou amiga de vocês. Eu tive a oportunidade de ensinar, porque foram meus residentes há 20 anos atrás. Mas é realmente um prazer estar aqui e te felicito por este congresso bastante grande e atual. E eu estava dizendo que se nós outros não vamos como que recordar oftalmologia quirúrgica e clínica, córnea quirúrgica e clínica em 2 dias, pelo menos vocês vão ter a oportunidade de aprender portunhol, porque vão me ouvir falar portunhol por muitas vezes aqui. Então, vamos lá. Continuando, falando sobre crosslinking, não há dúvida que crosslinking foi algo novo que chegou para cambiar todo o manejo de queratoconos e algumas outras patologias que nós outros podemos ter. Temos uma indicação bastante específica de crosslink quando nós outros temos uma progressão comprovada de queratoconos. E sempre dizem, pero por que eu tenho que esperar uma progressão comprovada de queratoconos se é uma doença que tem uma evolução tão diferente e é um procedimento tão simples? Porque é um procedimento simples, pero os resultados podem não ser como nós outros esperamos e o risco de complicação é grande. Então, se nós outros pegamos um paciente que tem como que 20/20 com diagnóstico de queratoconos incipiente e hacemos o crosslink tem uma complicação, realmente isto pode ter problemas sérios. Então, nós outros esperamos sempre uma progressão comprovada, que é uma progressão comprovada com método de imagem em pelo menos 0,75 em um ano de evolução. Aí sim, nós outros temos a indicação formal de realização de crosslink. Já ouvimos algumas indicações que estão sobre investigação, todavia podem ser hechas, mas não existe uma evidência comprovada que tenha realmente um benefício. Como utilizamos o crosslink para tentar diminuir a evolução das ectásias depois de cirurgia refractiva, da degeneração renal pelúcida, e o mesmo se passando com a queratopatia bolhosa, como já foi dito, as queratites infecciosas e nos meltings de córnea, que podem ser fatores que podem ajudar, mas não podemos dizer que realmente é algo que tem um impacto importante na sua indicação. Existem contraindicações para a realização do crosslink? Sim, existem contraindicações e nós outros temos que respeitar essas contraindicações, principalmente porque é um procedimento relativamente novo e nós outros não conhecemos tanto o que se passa com crosslink, com córnea e crosslink. Então, as contraindicações que hoje devem ser mais respeitadas, porém existem situações que nós outros podemos cambiar um pouco. O primeiro seria o espessor corneal. Então, nós outros temos que respeitar e realizar o crosslink somente com córneas que tenham um espessor acima de 400 micras, depois de sacado fora o epitélio. Então, se temos um epitélio com cerca de 50 micras, eu tenho que ter na córnea de pelo menos 450 micras para indicar o crosslink. E mais, durante todo o procedimento, se vou fazer em 3 minutos ou em 30 minutos, eu tenho de ter o cuidado de não deixar que esta córnea se desidrate durante o procedimento, ou eu vou me quedar com menos de 400 micras e eu posso ter complicações relacionadas com isso.
Infecções herpéticas, como tudo que se passa em córnea, acaba sendo uma contraindicação. Não existe um estudo importante dizendo que se eu hago uma profilaxia anti-herpes antes da realização de crosslink, se eu vou ter resultado ou não. Então, hoje consideramos como uma contraindicação a realização em pacientes que têm uma história de herpes ocular. O mesmo se eu tenho pacientes que têm opacificação ou mesmo uma cicatriz corneal, porque eu não sei o que vai se passar com esta resposta corneal cicatricial com a realização do crosslink. Aqueles pacientes que sabidamente têm uma dificuldade de cicatrização são pacientes que nós outros devemos considerar a possibilidade de não realizar o crosslink, ou eu posso ter dificuldade de cicatrização no pós-operatório. E o mesmo que o que se passa com pacientes que têm doenças da superfície ocular importante, como uma atópia muito importante, que é muito associado com pacientes com queratoconos, ou roseco importante, ou mesmo doenças autoimunes importantes, que podem cambiar toda a resposta autoimune do colágeno quando agredido por uma aplicação de crosslink. O que se passa com a córnea quando hacemos o crosslink? Porque eu tenho atuação e o que pode acontecer? Os principais achados que temos é que a profundidade de tratamento normalmente é em torno de 320 micra. Por isso, nós outros temos que respeitar o espessor corneal. O tratamento vai se dar nas primeiras 320 micra. Eu encontro em 100% dos casos um edema estromal, mas este edema estromal pode ser subclínico. Isso são achados que nós outros temos em microscopia confocal que mostra exatamente isso. Além disso, podemos observar o raiz de córnea, que também acontece em muitos pacientes, que pode ser transitório ou pode ser permanente. Sabemos que o transitório pode ocorrer em cerca de 10% destes pacientes e somente com a utilização de corticosteroides tópicos tem uma regressão do quadro. Nos quadros mais permanentes foi observado que se passa com mais frequência naqueles queratoconos que são mais avançados, nas córneas que são mais delgadas ou com curvaturas mais altas. Esses eu tenho um risco mais importante de ter um raiz mais permanente. Na microscopia confocal também eu vou encontrar uma rarefação, uma destruição quase que total de todos os queratocitos e dos nervos imediatamente depois do tratamento. E isto vai se refazer depois de 3 meses, já encontro novamente queratocitos no exame confocal destes pacientes e depois de 6 meses eu tenho uma repopulação total desses queratocitos, pero a densidade estromal vai estar como que um pouco mais aumentada. Por isso que nós outros todavia temos dúvidas qual o tempo de atuação do crosslink. Se depois de 6 meses eu tenho uma reformulação total de toda a estroma corneal, o que vai manter a atuação, a ação do crosslink depois desse período? Temos uma ação, mas todavia não sabemos o que se passa, que continua sendo a ação de estabilização da doença. Nós outros temos que os achados todos, a acudeza visual do paciente que faz crosslink, mais de 50% tem uma diminuição de acudeza visual nos primeiros 3 meses pós-operatório. Depois disso, eu posso ter uma melhora da acudeza visual, pero em alguns pacientes eu tenho uma perda de linha de acudeza visual mesmo depois de 6 meses de realização de crosslink. Então eu tenho que ter isto em mente, porque o paciente de 20/20 pode passar a ter 20/25 ou 20/30 de acudeza visual. As células limbares e o epitélio conjuntival parece que nada se passa com ele, pelo menos imediatamente no pós-operatório. Isso era algo que nós outros sempre tivemos considerações, cuidado para proteger as células do limbo, porque aqui estão as células madres e não sabíamos o que se passava. Mas o que parece, pelo menos nos estudos em animais, é que não se passa um câmbio importante nessa resposta celular. E quando falamos especificamente de complicações, todas essas complicações estão descritas na literatura. Desde edema estromal, com edema de DSM, reis infiltrados estéreis, alterações endoteliares ou dano endotelial,
as queratites microbianas, o córneo, a melting de córnea, erosões recorrentes depois que eu saco fora o epitélio, recorrência herpética e mesmo a progressão de queratoconos que pode acontecer em qualquer um dos pacientes quando realizamos o crosslink, ou seja, eu não posso garantizar para o paciente que um procedimento, uma aplicação, vai realmente parar a evolução da doença. Aqui são um trabalho que mostra que o endotélio, se eu hago no protocolo recomendado, respeitando o espessor corneal, respeitando o tempo de aplicação, respeitando a calibração, a quantidade de ultravioleta que eu vou aplicar e utilizando a riboflavina corretamente, eu não tenho cambios importantes na contagem endotelial nestes pacientes, mesmo depois de 48 meses de evolução. Os infiltrados estéreis realmente são algo que podem se passar em torno de 7,6% dos pacientes. Não sabemos se isso é um efeito direto de toxicidade, toxicidade direta da riboflavina, do crosslink, do ultravioleta, ou se tenho também alterações imunes como resposta a algum tipo de antígeno. Isto se passa com mais frequência naqueles pacientes que têm câmbio de cicatrização, pacientes que têm queloide, pacientes de cor mais negra ou pacientes que têm doença, algum tipo de doença autoimune. Estes são os pacientes que têm um risco mais grande de desenvolver infiltrados estéreis, que realmente eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial com as infecções, com os infiltrados infecciosos especificamente. O melting de córnea também pode se passar, alguns pacientes recebem o crosslinking e depois simplesmente evoluem com melting de córnea sem nenhuma resposta infecciosa associada. Nós não podemos afirmar certamente se isso se passa porque as córneas são mais finas, mais delgadas, ou se durante o procedimento nós deixamos que essa córnea se tornasse mais adelgaçada, ou se realmente é uma reação anafilática. Tanto pode ser a riboflavina, como pode ser aos estafilococos que estão presentes em nossa superfície ocular, ou somente uma apoptose induzida pelo procedimento que leva a este melting. Pero isto pode se passar, está descrito na literatura também. As queratites infecciosas, logicamente, tenho como fator de risco a remoção de epitélio, o uso de lentes de contato, o uso de corticoides tópicos, e realmente isso tudo pode estar combinado com um câmbio na resposta específica da córnea e, logicamente, o herpes, uma recorrência herpética pela própria exposição ultravioleta. Então, na presença de um infiltrado, sempre eu tenho que colher material para descartar um processo infeccioso, e quando eu tenho mais de um infiltrado, realmente me hace pensar mais no processo imunológico do que no procedimento infeccioso. Mas nós não temos conhecimento suficiente para dizer que não pode ter outros patógenos diferentes nestes casos. Falha do tratamento, podemos ter aqueles pacientes que eu indiquei o tratamento e os pacientes continuaram a progredir o queratoconos. Isto parece que estão mais associados naquelas queratoconos mais avançadas, quando indicam em queratoconos mais avançados, maior do que 58 dioptrias, naquelas córneas também mais delgadas e naqueles pacientes que têm uma idade mais avançada, principalmente aqui nos pacientes com ectasia pós-cirurgia refractiva, pero pode se passar. As variações do tratamento do protocolo, todas essas variações que já foram mostradas para vocês, nós temos que ter bastante cuidado, porque as complicações podem se passar por variações do tratamento do protocolo inicial. Principalmente quando utilizamos, por exemplo, uma variação do protocolo para poder fazer o tratamento em córneas delgadas, que eu posso fazer se a córnea é delgada e eu necessito fazer o tratamento. Eu posso utilizar uma riboflavina hipoosmolar, que vai permitir que eu tenha um edema mais importante da córnea, ou eu posso promover esse edema corneal
sacando fora o epitélio e utilizando água destilada ou solução salina balanceada várias vezes, que isso vai ser um edema corneal de água à medida e depois impeço novamente com a utilização de riboflavina. Então, são procedimentos que podemos fazer para cambiar o protocolo, mas eu não posso estar certa de que isso não vai aumentar o risco de complicações que temos. E o mesmo se passa com os procedimentos todos transepiteliares, ou mesmo que agora estamos utilizando, transepiteliares, aumento de toda a quantidade de ultravioleta que estamos utilizando. Sem dúvida alguma, é muito melhor fazer um tempo mais curto, com menos risco de infecções, com menos dolor para o paciente, mas temos que ter mais cuidado com isto aqui. Os estudos mostram que a ausência de epitélio realmente facilita a penetração da riboflavina, então seria muito importante que isto se passasse para ter a penetração de riboflavina. E que os protocolos que fazem com epitélio utilizam são riboflavinas que causam câmbios no epitélio que vai permitir a penetração. Então, são riboflavinas que têm em sua composição agentes preservativos, tóxicos muito importantes, que vão permitir, então, que nós outros tenhamos dano epitelial e, com isso, temos uma facilidade mais grande de ter a penetração da riboflavina. Mas, novamente, os câmbios na cicatrização destes pacientes todavia são desconhecidos e podemos ter mais complicações em relação a isso. E como também já foi dito, que a tentativa de diminuir o tempo de exposição à riboflavina também pode levar a efeitos adversos e a seguridade do procedimento acaba sendo comprometida, e isso tudo nós outros temos que ter cuidado, principalmente com um procedimento que estamos fazendo há pouco tempo, como há 5 a 6 anos, e todavia temos muitas coisas para aprender em relação a crosslink. Então, é um procedimento relativamente seguro, mas como existem riscos importantes, temos que ter bastante critério ao indicar crosslinking em um paciente, principalmente naqueles pacientes que têm uma agudeza visual suficiente. Bueno, em relação a complicações de queratoconos, isso que eu queria mostrar a você, e agora eu posso continuar? Después vai entrar outro assim. Gracias, Luciane.